Mais um vídeo aqui no canal das Edições Cristo Rei. Meu nome é Guilherme Ferreira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se no canal se você não tiver se inscrito ainda. Toda semana, às quartas-feiras, ao meio-dia, eu tenho postado vídeos sobre temas relacionados aos nossos livros, temas relacionados à vida do católico. Matrimônio, doutrina, política, que vai ser o tema de hoje, e assim sucessivamente. Então você pode aprender um pouco e também pode apoiar o nosso trabalho acessando o link que está aqui abaixo na descrição para a nossa livraria, livrariacristorei.com, adquirir os nossos livros e centenas, milhares de outros títulos também à sua disposição para você escolher o assunto que mais lhe interessa, o assunto que você precisa estudar no momento e assim apoiar o nosso apostolado. A editora começou, eu sempre falo isso, há 15 anos e minha esposa e eu mantemos esta iniciativa, este apostolado, para disponibilizar para o leitor brasileiro títulos relevantes, claro, dentro do universo do catolicismo ou temas relacionados ao catolicismo. Eu sou do tipo que acredita no livro. Eu acredito neste instrumento chamado livro. Está aqui o livro do tema de hoje, A Missão Política dos Leigos, do intelectual francês Jean C. Eu acredito que um bom livro pode mudar a vida de uma pessoa. Se ele for bem lido, se ele for meditado. Aconteceu isso comigo e eu já vi acontecendo com amigos, com pessoas próximas. E nós lemos também, quem não conhece, a história da conversão de Santa Edith Stein, que passou uma madrugada lendo o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Aquilo provocou um impacto profundo na vida dela e ela se converteu. Ela era judia, se converteu, morreu mártir no campo de concentração. Existem inúmeras histórias relacionadas a isso. Hoje, em tempos de inteligência artificial, existe aquela tentação de achar que, não, eu não vou ler livro, eu ponho o ChatGPT para resumir. Sim, você pode fazer isso, né, para ter umas informações ali mais gerais sobre a obra, só que o ChatGPT não lerá a obra para você. Nunca, ele nunca vai fazer isso. Essa experiência do ser, de conhecer as coisas, de conhecer a realidade das coisas, de meditar, de fazer conexões, é parte da nossa natureza humana. É aquilo que nos torna humanos, que nos diferencia dos animais. E se agora nós vamos renunciar a ela para entregá-la nas mãos de maquininhas de calcular super avançadas, é o fim da picada, né? É o fim da picada. Então, compre livros das pequenas editoras, incentive essas editoras, leia, monte sua biblioteca. Ah, eu não vou ler tudo. Ok, mas a biblioteca é um mapa, é também um mapa da nossa ignorância. Quando eu tenho ali uma disposição, um punhado de livros que eu ainda não li, eu olho para eles e falo, pô, falta muita coisa para eu aprender ainda. Então isso é um remédio também contra a soberba, né, a petulância. Então vale a pena investir numa biblioteca e vale a pena apoiar o nosso trabalho. Eu tenho procurado trazer títulos inéditos e o Jean C é um desses casos. Foi a primeira vez que ele foi publicado em língua portuguesa. Um autor inédito no Brasil, portanto. Vou publicar pelo menos mais 2 obras dele. E fiz o mesmo com o Edward Feser, fui o primeiro a publicá-lo em língua portuguesa, o livro sobre a Cristiada, que foi o primeiro livro em língua portuguesa sobre a Cristiada, e assim sucessivamente. É muito chato ficar falando do próprio trabalho, eu não gosto disso, não gosto. Se você acompanhar o nosso Instagram, você vai perceber que eu não gosto desse marketing apelativo que se faz hoje. Passei a gostar ainda menos depois que eu li um livreto do Josef Pieper chamado é um artigo dele sobre manipulação da linguagem. O título me escapou agora. É uma reflexão muito profunda, muito atual sobre o uso do elogio, né, àquele que está ouvindo o discurso para conseguir ganhar o favor dele e assim manipulá-lo, né? Isso é muito utilizado no marketing. Então é difícil ficar falando, mas tem que falar.
né? Assim, também estou aqui sem nenhum tipo de arrogância, só reconhecendo alguns fatos, né? Este livreto aqui, ele também é bastante atual, porque e a gente está em ano de eleição, né? Então muita gente se movimentando. Infelizmente aqui no Brasil a gente fica sempre preso nessa dualidade, né? Tem que fazer isso, senão o PT volta. E agora tem o pessoal também que o bolsonarismo é o fim do mundo, e enfim, terceira via, aquela coisa toda, e a coisa não é pensada de uma forma mais profunda, né? E aqui eu falo para os católicos. E aí dentro do recorte da igreja nós temos o pessoal progressista, o pessoal APJ, né? O pessoal que é braço aí da teologia da libertação. Nós temos os pseudo-tradicionalistas, que vivem sonhando que amanhã alguém vai dar uma canetada, vai proclamar o Brasil como Estado católico e magicamente nós viveremos num paraíso lindo e maravilhoso, onde haverá um poder inquisitório que perseguirá os hereges, que perseguirá os dissidentes e assim sucessivamente. E nós ficamos presos. E aí tem o pessoal que quer pagar de bom moço e fica puxando o saco de esquerdista para não ser taxado de extrema-direita, de reacionário. Como é que a gente navega, né, nesse mar revolto? A resposta, parte dela, está aqui. Então a primeira coisa que ele faz é fazer um diagnóstico dos tempos atuais, do tipo de desafio que nós temos hoje em dia, né? E eu vou ler aqui um trecho muito interessante que na época em que isso foi escrito já era um problema e hoje se aprofundou ainda mais. Ele diz o seguinte: há uma forma de ateísmo mais radical e mais completa que o enunciado das piores teses antideístas, a saber, a realização de uma sociedade onde o clima, a maneira de viver e a ordem das coisas sejam tais que nem mesmo ocorra aos ateus negar a Deus e combater a religião, porque na prática já não faz mais nenhuma diferença. Pois nessa sociedade Deus se tornou o grande esquecido, o grande ausente. A simples ideia dele já não incomoda mais ninguém. Aquele que, ao contrário de sua definição clássica de ente universalmente necessário, é considerado em toda parte como simples objeto de opção livre, quase inútil, supérfluo. Fato este que faz compreender melhor que o leigo nos dias de hoje esteja, em certo sentido, mais que o clérigo nas primeiras fileiras. Quer dizer, porque antigamente havia ali uma perseguição à teologia, à sã teologia, à sã doutrina, e essa perseguição ela se dava dentro dos debates acadêmicos ou na mídia, etc., né, nos meios de comunicação. Na época, sei lá, no século XIII, isso acontecia dentro do meio acadêmico, né? Depois, com o surgimento da imprensa, isso passou a acontecer também dentro do mercado editorial. Depois, com o surgimento aí dos jornais, dos folhetins, nos jornais. Só que hoje, essa coisa extrapolou, porque a gente já vive num clima de uma sociedade perfeitamente ateia. E então isso escapou ao domínio propriamente só do sacerdote e do bispo. De encampar esse debate, encampar essa batalha. Porque a coisa já está entranhada, profundamente entranhada, no tecido da sociedade, que é onde está essa linha de frente da qual ele fala, onde o leigo deve agir com mais propriedade, com autonomia. E aí, no segundo momento, praticamente todo o ensaio, ele passa a explicar o que é a legítima distinção entre o poder espiritual e o temporal. Ele faz uma ressalva interessantíssima, mostrando alguns dados, né, da história da igreja, de que, olha, nunca foi necessário promover o leigo, em certo sentido, porque, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, ele fundou a Companhia de Jesus ainda leigo. E ele nem foi o primeiro sacerdote da Companhia de Jesus. São Francisco de Assis fundou a Ordem dos Frades Menores ainda leigo.
E ele nunca sequer foi ordenado sacerdote. Permaneceu como diácono, se não me engano. Ele cita também um caso de uma senhora argentina que, durante muitos anos, pregou os exercícios espirituais para o clero da diocese. Tamanha era a sabedoria dessa senhora, e isso com autorização do bispo local. Então a questão não é essa. A questão é, o problema que ele está querendo discutir aqui, ele está combatendo principalmente ali o clero progressista dos anos 60, 70, existe esse clero até hoje, o clero revolucionário, esquerdista, que fica com essa conversinha mole de promover o leigo, mas que, na verdade, de forma clericalista, quer utilizar o leigo como espécie de testa de ferro para suas ações na esfera política. E o João C. fala, não, a doutrina da igreja é muito clara. Existe uma dimensão espiritual e uma dimensão temporal. E ele, por exemplo, citando o caso de São Luís IX, ele fala, São Luís, naquilo que dizia respeito à esfera temporal, ele não hesitava de forma alguma em questionar bispos e padres quando tentavam se imiscuir nas suas decisões de chefe de Estado ou como leigo mesmo. Ele dá um outro exemplo, olha, eu como pai de família, casado, com filhos, no plano, em tudo aquilo que diz respeito ao espiritual, eu tenho que me submeter aos sacerdotes, seguir a doutrina, seguir o catecismo, etc. Mas no governo da família, mando eu. Mando eu. E ele mostra que essa distinção, essa legítima distinção, ela forma um todo harmônico. Mas, isso é distinção, não é separação. O que acontece hoje? Nós temos uma separação completa entre igreja e Estado, né, e sociedade também, de certa forma, e essa distinção deu origem a estados totalitários, porque esses estados usurparam aquilo que é a função da igreja, que é definir questões doutrinais a partir da revelação da lei natural. E esse Estado tem também os seus sacerdotes. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil e no mundo inteiro. Eu não vou ficar citando exemplos aqui mais claros, porque infelizmente eu não tenho dinheiro para bancar departamento jurídico, né? Cristo Rei não tem departamento jurídico. Mas nós vemos o Estado definindo questões de moralidade, questões espirituais. Esses dias mesmo houve uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal sobre a não permissão de cristãos se apresentarem como psicólogos. Aquilo seria misturar as coisas, quer dizer, não cabe ao Estado definir isso. Cabe a esse Estado, quer dizer, só esse Estado laico, laicizado, ateu, na prática é um Estado ateu, que quer usurpar o poder espiritual da igreja, né? Mas ele marca muito essa distinção e reforça o tempo inteiro com exemplos, com discursos dos papas, para provar que essa distinção existe. Ela forma um todo harmônico. E que é o leigo que tem que encampar esta batalha, né, na política hoje. Amparado, sim, pela orientação espiritual do sacerdote, por seu apoio, por conselhos, etc, etc. Mas é o leigo que vai tomar as decisões. É ele que vai colocar a coisa em prática. Na Cristiada, a gente viu isso acontecendo. A gente vê exemplos das duas coisas, né? Os leigos tomaram para si a liderança do movimento, e isso deu muito certo enquanto os leigos estavam ali operando com apoio nos bastidores do clero, né, do episcopado. Mas quando o episcopado vai tomar frente para poder, e aqui eu não estou fazendo um juízo sobre a intenção do episcopado mexicano naquele contexto, né? Mas eles foram lá, fizeram uns acordos com o governo e a coisa degringolou, né? Houve uma paz fictícia, porque, como eu falei até num vídeo anterior sobre a Cristiada, os líderes foram perseguidos, né, na década de 30. E, no final, ele tece algumas palavras sobre
o reinado de Cristo e a tal da sã laicidade. Ele diz uma coisa interessantíssima, assim, o João C. é um cara muito equilibrado. Ele era um sujeito tradicional, ele inclusive conviveu com Marcel Lefebvre, que tentou arrastá-lo para a sua batalha contra Roma, contra a Santa Sé. E o João C. não aceitou, justamente porque ele disse, olha, esta não é a minha função, eu sou leigo. A minha função é atuar nas realidades temporais. E ele fez isso durante toda a vida. Ele fundou um movimento chamado Cité Catholique, Cidade Católica. Esse movimento formou leigos por gerações, promoveu seminários, publicações, atuou na esfera política no seu sentido amplo. E ele tinha essa visão muito clara. Para conferir a um laicato cristão o seu justo poder, cristão na esfera temporal, não pensemos que seja necessário uma tomada imediata do governo. Não é necessário tomar postos agora. Mas se nós não tomarmos, os maus vão ocupar tudo. Tudo bem. Aqui também ele não está falando uma proibição expressa, né? Mas não tem que haver essa neura, esse imediatismo de achar que em 2027 o Brasil voltará a ser uma sociedade cristã, né? Um Estado cristão, etc. Não. Antes que Deus nos dê a graça de um Estado conforme ao direito natural e cristão, há 1000 funções culturais, sociais, cívicas e políticas onde o laicato pode se engajar, sem mandato, bem como sem se aventurar. Sem se aventurar. Muitas vezes é uma aventura. E hoje, em épocas de política, né, que políticos viraram influencers, a coisa piorou ainda mais, porque a chance do sujeito de se tornar um vaidoso, um boquirroto, que fala uma coisa hoje, fala outra coisa amanhã, e já esquece o que ele falou, e se enrola, e tem que ficar jogando para o público dele para tentar justificar aquele mandato que caiu de paraquedas no colo dele e que ele não tem a menor ideia de como utilizar para poder reverter o estado das coisas. Então o sujeito investe todo esse tempo e aí fica enfeitiçando as pessoas com seu discurso, e as pessoas que poderiam estar envolvidas em outras iniciativas de resultado mais substancial, a curto, médio e longo prazo, acabam ficando desanimadas, né? Então a gente vive esse ciclo aqui. Então, já caminhando para o fim, a ideia é essa. O católico tem que primeiro entender o que é essa distinção entre poder espiritual e temporal. O que compete ao sacerdote, ao bispo, e o que compete ao leigo. Eu preciso entender isso de uma vez por todas. E não é achar que a atividade, o padre tem que entrar na política para fazer a revolução, e também não é achar que o leigo tem que ficar só tendo uma vida ali isolado de tudo, sem fazer nada que tenha o menor impacto. Por exemplo, estou aqui, publicação de livros, é um impacto, é um trabalho cultural, que tem impacto político. Você, de repente, pode gerar um debate a partir de uma obra publicada, você afeta a vida das pessoas, como eu falei no começo do vídeo. E menos ainda não é ficar sonhando e esperando, né, uma aplicação, ele trata disso também aqui, uma aplicação abstrata de princípios reais, verdadeiros, corretos, mas que na circunstância atual não funcionariam. Não funcionariam. Porque é preciso reconquistar a sociedade. É preciso reconverter a sociedade. Nessa parte, claro, os sacerdotes podem fazer muitas coisas, mas os leigos podem e devem fazer outras tantas em diversas áreas. Existem os corpos intermédios, que podem ser associações, grupos de estudo, esses chamados think tanks, né? Grupos para formar opinião, gerar debate público, produções culturais e assim
sucessivamente. Então, recomendo a leitura e em breve espero publicar o próximo livro dele, um livraço sobre marxismo, explicando realmente o que é a dialética revolucionária, como funciona a cabeça de um revolucionário, para você nunca mais ficar repetindo que o socialista é incoerente porque ele prega o socialismo e vai lá em Cuba. Isso é proposital. Eles não estão nem aí para isso. Vocês precisam entender que o marxista revolucionário, por estar já completamente tomado pela dialética revolucionária, ele não só não se importa em ter coerência, como é bom para ele fazer A hoje e B amanhã, e C depois de amanhã. Mas não é só isso, né? É uma coisa muito mais profunda e mais perversa. Então, fico por aqui. A você que assistiu até o final, muito obrigado. Peço que você compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, e nos próximos dias vou começar um novo quadro aqui, uma coisa que eu já venho pensando a fazer há bastante tempo, e eu acho que agora vai dar certo para eu começar a fazer. Então, se der certo, ele será sempre às segundas-feiras. Então, acrescentaremos mais um vídeo aqui no canal, toda segunda, toda quarta-feira. Muito obrigado. Hoje estou gravando esse vídeo em plena terça-feira de Semana Santa, né, do ano de 2026. Hoje é dia 31 de março, então que todos nós possamos ter um santo tríduo pascal, né, e uma santa Páscoa. Forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.